Num duelo mortal entre esses dois seres moleculares, temos Nuclear da DC, um membro da Liga da Justiça, contra o Homem de Gelo, membro dos X-Men. Quem será que vence nesse confronto de hoje? Tá na dúvida? Quer saber? Então fica comigo ou vem comigo que você vai descobrir sobre isso. O sol é um pedaço de carvão perto de mim. E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago Arthur, mais um vídeo. E hoje tá aqui pra vocês mais um vídeo de duelo mortal. E hoje tá pra vocês um duelo mortal muito poderoso. Um duelo mortal que engloba muitas coisas moleculares e tudo mais. Hoje nós temos Nuclear contra Homem de Gelo. Esses dois seres poderosos, tá? Nem, assim, dispensa comentários, tá? Fazem parte da Liga da Justiça, também dos X-Men. E esses dois seres, eles são muito requisitados, por quê? Porque eles têm capacidades moleculares. Mas claro que um e o outro tem as suas diferenças, tem as suas capacidades, tem os seus níveis. E isso é meio que injusto, deixa eu até comparar aqui. Mas hoje eu vou te falar, vou te mostrar, vamos analisar, vamos botar para combate esses dois personagens, quem realmente venceria. Antes de mais nada, se você gosta do duelo mortal, se você gosta de confronto entre personagens, de quadrinhos Marvel DC, se inscreve no canal, cara. Que você estando inscrito no canal, você vai estar recebendo todos os duelos mortais que tiver de Marvel DC, anime, filme, série. Você vai estar recebendo de todos, tudo. Beleza? Então é isso, se inscreve aí. Também me siga no Instagram, lá tô postando várias coisas, duelos mortais exclusivos de lá também. Às vezes eu vou estar fazendo live lá, novidades, bastidores. Então segue lá, entra no grupo do Discord também, link na descrição, tem 2 grupos pra você entrar aí. Lá está conversando, batendo papo. E também se inscreva no meu segundo canal, desse canal aqui com referência, porque esse canal aqui ainda assim pode ser penalizado com o 3º strike. Pra quem não sabe, esse canal aqui levou 2 strikes. Então, para que a gente não perca tudo, se inscreve nesse 3º canal, que lá, caso esse aqui seja perdido, nós temos o nosso segundo canal, que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo e vamos começar primeiramente com o Nuclear, beleza? Bom, o Nuclear, ele, assim, é o seguinte, eu tenho que explicar algumas coisinhas sobre ele, tá? Por quê? Ele, nos anos mais tarde, o Nuclear, ele tem 2 personalidades. Ele é o Rony e o Stan. E essas 2 pessoas, esses 2 seres, né, em si, eles acabaram se separando, né? E o Rony passou a ser um Nuclear sem precisar se fundir com outro indivíduo. Mais tarde, ele ainda acabou sendo morto e o seu poder passou para o Jason Rush, beleza? Então, só para deixar isso claro aqui, porque o Nuclear, ele, assim como alguns personagens da Marvel DC, ele tem personalidades. Eles têm tipo uma fusão. Então, a gente tem que deixar claro nessa questão aí. Então vamos ver para poderes e habilidades dele. Então ele tem super força, super velocidade, manipulação da matéria em nível subatômico e antimatéria, manipulação densidade, pode aumentar ou diminuir tanto a própria densidade quanto a de outros objetos, manipulação de energia, manipulação de fogo, pode gerar um calor tão quente quanto o de um sol, regeneração subatômica, absorção, pode absorver quase todos os tipos de energia e outros indivíduos também, manipulação nuclear e radiocinese, intangibilidade, voo, geração de campo de força, visão microscópica em nível subatômico, alteração de tamanho, pode se encolher em nível subatômico, imunidade a fogo, geração de 0 absoluto, pode ver através de vários espectros de energia e ele tem uma inteligência. Bom, ele é classificado como um gênio. Ele tem acesso a todos os conhecimentos do professor Stein, que é considerado um dos maiores cientistas da DC. O Stein também já chegou a ganhar um Oscar pelo trabalho em ciência, fora o próprio Jason, que possui inúmeros prêmios acadêmicos. O seu potencial destrutivo é o seguinte, ele é classificado, com o poder dele em si normal, tá? Ele é classificado como supernova. Ele é tão poderoso quanto o Jason, que no caso é só outra versão. Lembra como quando eu falei no começo, né? Que são divididos em tipo de versões, como eu falei? E o Batman já citou ele como o homem mais poderoso da Terra. Ele é capaz de se manter em uma breve luta contra o Adão Negro e o nocautear também. No final, capaz de lutar contra o Orion, assim como também foi capaz de vencer o Calibec, o Pado, tá? O Pado de poder, que tinha acabado de espancar facilmente o Orion. Ele é comparável também, ou até mesmo superior a Nevasca, que também estava dando muita dificuldade à Mulher Maravilha, e que é capaz de destruir o Sol. Também indo muito mais além, ele também tem um potencial universal. Foi explicado que eles são capazes
tanto de destruir quanto recriar o universo, criando um novo Big Bang caso fique emocionalmente instável em seu áudio nuclear, sendo a manifestação física da sua verdadeira forma e poder, podendo também recriar o Big Bang, criou o universo com a palma da sua mão. Resistência. Bom, ele é escalado ao Jason, que é a sua outra versão, né? Como eu falei, tem versões. E também ele é capaz de aguentar vários golpes do Adão Negro, mesmo sendo inferior. Consegue sobreviver aos golpes do Calibec upado. Foi citado que apenas um nuclear sobreviveria a uma explosão de um novo Big Bang. Mano, tem o que falar? Não tem, né? Também ele tem uma escalação de um ataque muito alto, assim como a sua resistência. Velocidade, mais rápido do que a luz. Voo até a ponta do universo em um curto período de tempo e é capaz de voar do Sol a um planeta em poucos instantes. E é apresentado como principal rival do Capitão Átomo, que já lutou contra ele várias vezes. Já reagiu sem dificuldade com o ataque do Dr. Luz. Também ele é muito mais rápido do que o Rune ou o Jason. Como falei, são outras personalidades. Também consegue cruzar distâncias interestelares em bem pouco tempo. Condição física praticamente infinita, tá? Ele tem como base principal a energia solar. Tanto quanto estiver sobre um sol, ele não vai se cansar. Ele é tipo um Superman. Então quanto mais tempo ele vai ficar perto do sol ou exposto ao sol, mais forte ele vai ficar. Também possui uma fonte interior infinita de poder, suficiente para no mínimo destruir o universo. Mano, é muita coisa. O nuclear também, ele poderia alterar os átomos de qualquer matéria não orgânica. O nuclear também, em sua fase elemental de fogo, possui o Sheaf-Link. Para os mais íntimos, o Flamer Control. Ele é capaz de controlar todas as chamas que você imaginar, tá? E assim, é muito poder, muito poder. E ele não tem nenhum tipo de fraqueza em si, beleza? Bom, o Homem de Gelo, ele tem os seguintes poderes: características físicas sobre-humanas, manipulação elemental, manipulação material, campo de força, intangibilidade, regeneração, imunidade à telepatia, zero absoluto, telecinésia, manipulação de gelo, teletransporte, imortalidade, manipulação de energia terminal, pseudo onipresente. Ele tem alguns poderes e habilidades que é o seguinte: o seu potencial de ataque, ele consiste em planeta, né? Gigante Buster, né? Consegue afetar todo o planeta. Com isso, ele conseguiu congelar todo o planeta inteiro. Derrotou o Hulk vermelho, o Thor, Solaris e o Doutor Estranho. Criou também um grande iceberg e explodiu um prédio em gelo. Congelou também um lago de fogo no inferno. Congelou um reator nuclear em explosão. Transformou a chuva em gelo. Criou um Vortron de gelo. Substituiu a antena do Empire Stage do Bugin em uma árvore de Natal. Criou uma gigantesca torre de gelo. Congelou o museu do Louvre. Criou uma cidade de gelo. E ainda pode crescer em poder e potencialmente destruir o mundo inteiro. Ele conseguiu interceptar o Juggernaut. Mano, o Juggernaut, sabe o Juggernaut fanático? Mano, é muito poderoso. Ele conseguiu interceptar ele. Derrotou o Hulk vermelho, congelou o Juggernaut na velocidade, adivinha, da luz. Rapaz, capaz também de conter o Thor. Mano, esse Homem de Gelo é muito apelão. Velocidade, ele foi capaz da Terra ao espaço em instante. Pseudo onipresente, calma aí, tá? Ele está presente em cada partícula de água existente. Resistência, ele é superior ao Hulk vermelho, ao Thor, Solaris e o Estranho. E uma forma de dispersão elementar e reforma da água na atmosfera torna-o difícil de matar. Inteligência. Bom, o Homem de Gelo é combatente corpo a corpo muito habilidoso, tá? Isso é notável. Também ele é confortável e providentemente no uso de poderes, tendo sido treinado por agentes como, por exemplo, a Viúva Negra e Hércules. E além disso, seu tempo como membro dos X-Men, ele deu uma experiência para lutar contra uma grande variedade de adversários. Fraquezas. Assim, ele tem algumas fraquezas, tá? Mas essas fraquezas não implicitaria tanto num duelo aqui. Ele tem alguns ataques que é o seguinte: o Hobbit Drake, que é o Homem de Gelo, ele é considerado um mutante de nível ômega. Ele também foi considerado um mutante de nível ômega pelo Super Gigante, um mutante de nível alfa por Apocalipse, aquele poderosão. Uma ameaça também elevada por ONI. E de acordo com o Prosh, seu comparativo do mutante, né, o poder mutante registrado, ele era de 3,2. Seus poderes não são tão usados em seu potencial máximo, mas foram desbloqueados em algumas ocasiões contra, por exemplo, o Loki, o Midikal Rasputin e a Emma Frost. Em outras ocasiões, ele também foi desbloqueado por telepatas como a Psylocke. Beleza. Bom, ele tem algumas habilidades, que é a termocinésia, criocinese, o que é o controle do Iceman,
o Homem de Gelo, sobre os poderes, é tão vasto, cara, que se estende ao nível molecular, ao ponto dele poder congelar todas as moléculas de um objeto, um ser com um pensamento. Um exemplo seria o congelamento de sangue nas veias, interrompendo assim o fluxo para o cérebro. Ele também demonstrou a capacidade de controlar as reações químicas do nível molecular, em um ponto impedindo a Sunfire de acessar seus poderes. Forma de gelo orgânico, ele também tem hidrocinese, inversão de umidade molecular, a capacidade de congelar moléculas de água, transformando-as em gelo sólido, conversão de umidade molecular e a capacidade de transformar a matéria orgânica como um corpo humano, um gelo orgânico e vice-versa. Com isso, é possível que ele possa projetar a sua consciência pelo meio de moléculas de umidade e reformar seu corpo no destino. Embora ele tenha ainda um feito para poder fazer isso, né? Ele ainda assim possui um potencial gigantesco, como demonstrado por sua contraparte do Oa, acho que assim pronuncia, né? Oa, para poder realizar um feito com os passageiros. A geração também de clones de gelo, capacidade também de gerar clones de gelo de si mesmo, e não se sabe quantos clones de gelo ele pode criar de uma vez só, beleza? Então vamos aí para a luta. Nessa briga entre moléculas, o nuclear e o Homem de Gelo vem de uma disputa para ver quem realmente é mais forte. Claro que tanto o Homem de Gelo quanto o nuclear tem níveis diferentes de formas se a gente for comparar aqui, mas vamos por parte. O nuclear ele tem 3 partes, digamos assim, né? A primeira delas é que é a mais conhecida, como falei para vocês, que é o Rony, onde ele é fundido com o Oni, o Amund e o professor Martin Stein. Ele também tem uma outra versão, entre aspas, que é o Jason, e como eu disse no começo, Jason Rush herdou o poder do Rony e do Stein, e por uma outra versão, tá? Que no caso é o Elementar, que é essa forma mais poderosa, tá? Que assim, ele fica muito poderoso ao ponto de atingir a níveis, cara, que nem mesmo o Homem de Gelo poderia sequer sonhar em atingir, tá? Eu nem vou considerar essa última versão dele, tá? Que é a Elementar. Por quê? Porque nem faz sentido, porque o Elementar, sei lá, ia pensar, ia peidar o Homem de Gelo, já era, mano. Nem ia ter condição. Mas, já que nessa versão do Elementar, ele poderia acabar com qualquer tipo de fonte de água que o Homem de Gelo pudesse ter. Até poderíamos considerar o Homem de Gelo a usar a água para o nuclear poder usar no seu corpo, né? E assim retirar a água do seu corpo, ou congelar a água do seu corpo, nesse estado elementar. Mas seria algo bem complicado do Homem de Gelo fazer contra o Elementar nesse estado. Estando então uma situação aqui, é o seguinte: estado onde ele poderia gerar um calor tão grande quanto o Sol e também poder fazer evaporar toda a água do planeta ou qualquer fonte que o Homem de Gelo pudesse obter, seria basicamente impossível do Homem de Gelo conseguir, né, se virar nessa luta. O que sobra apenas o Rony e o Jason, que é a versão que vamos utilizar agora. Se a gente for pegar o Homem de Gelo, que assim, ele é bastante inteligente e rápido, por exemplo, quando ele treinou com a Viúva Negra, que eu falei pra vocês, né, e o Hércules, ele é um cara muito experiente, cara, nas lutas onde os X-Men estão envolvidos. No caso, em velocidade, o Homem de Gelo tem um feito bem impressionante, que é atingir um soco na velocidade da luz no Juggernaut, o próprio Fanático. Fora que também, por ter a capacidade de usar a água para poder se locomover ainda mais rápido, isso faz dele praticamente impossível de se pegar. Se a gente for parar para analisar ou pensar, o Homem de Gelo tem um tipo de onipresença, ou melhor, omnipresença, né? Já que em todo local que tem água, que há água, seja na terra ou no espaço, ele pode, digamos, entre aspas, voltar à vida e escapar de qualquer ataque que seja aí atingido por ele. E assim, claro que ele seria assim impossível de ser morto. Claro que é possível matar ele, sim, é possível, mas é algo que nessa luta aqui seria uma coisa bem complicada de se fazer. E pro lado nuclear, ele já enfrentou muitos inimigos, tá? Dentre deles, muitos parecidos, como por exemplo a Nevasca, que tem o mesmo poder de gelo dele. Claro que não é tão grande quanto o Homem de Gelo, mas é o mesmo poder. Se compararmos que o Homem de Gelo bateu de frente contra muitos heróis poderosíssimos, como por exemplo Thor, Hulk Vermelho, Solaris, Juggernaut, etc., e em muitos deles ele feriu gravemente o Homem de Gelo, cara, não é absurdo dizer que ele sim iria ferir o nuclear, só que a batalha ela seria complicado, pois ambos os seres poderiam ou podem se regenerar a níveis molecular. Eu vejo o seguinte: o Homem de Gelo tendo a capacidade de se regenerar muito mais rápido do que o nuclear. Isso para mim é uma coisa indiscutível, já que ele pode mudar o seu corpo para líquido, sólido ou vapor, tá? O gasoso. Mas aí que está a ponta do iceberg, né? É a referência aí. Onde poderia ser a vitória para o Homem de Gelo seria o seguinte: existem 2 motivos para isso. Primeiro, o Homem de Gelo tem essa habilidade que pode congelar energias
e velocidade do ambiente. Isso ele fez na luta contra o Juggernaut, o Fanático. Isso também poderia sim impedir que o nuclear pudesse fazer ataques físicos no Homem de Gelo e o nuclear sofrer ao receber o ataque direto do Homem de Gelo, com uma potência absurda, tá? Fora que também ele poderia congelar as energias do nuclear, por exemplo, projeção de energia, tudo que o nuclear pudesse soltar de energia, o Homem de Gelo poderia, digamos que, congelar, né? Ou se não absorver. Mas é claro que estamos falando do nuclear, isso não seria tão fácil. E outro ponto para a vitória que seria do Homem de Gelo, seria ele usar toda a água do planeta e congelar tudo, tá? Literalmente tudo. Isso poderia fazer e afetar, entre termos, o nuclear, já que se a pessoa estiver no mesmo ambiente que ele, o Homem de Gelo, a temperatura vai cair muito rápido, cara, muito rápido, assim, de zero absoluto, sim, fácil, tá? Então, sim, há uma possibilidade do Homem de Gelo conseguir congelar tudo e prejudicar o nuclear até as suas moléculas serem afetadas. Ah, Thiago, isso é mentira. Não é. O Homem de Gelo tem essa capacidade de fazer, tá? Mas aí é que tá. Foi dito que pelo Batman, com o nuclear, ele é o homem mais poderoso da Terra. E ele é capaz de manter uma breve luta contra o Adão Negro, que é tipo um Superman, só com magia, né? E o nuclear poderia sim ser capaz de destruir o Sol. E se ele usasse o Sol para poder, como emergência, né, já que o Sol também é uma fonte de energia, ele usa esse poder, esse calor para isso, sim, ele poderia usar a energia para aquecer tudo. Nuclear seria praticamente um sol ambulante vivo ali na Terra, dentro da Terra, tá? E apenas com seus poderes, mesmo isso já é possível de fazer dele conseguir vencer, ou ter uma vantagem de vencer. Por exemplo, com a possibilidade dele manipular energia nuclear e absorver quase todos os tipos de energia de todos os seres, cara, isso poderia sim fazer com que todo o gelo do Homem de Gelo pudesse ser derretido. E melhor, não é absurdo de falar que caso a situação de risco e o nuclear soubesse que ele iria morrer ou ficar com problemas, como falei, ele poderia usar o Sol, a fonte do Sol, para poder derreter toda a água, já que nessa luta, essa questão de tem pessoas, entendeu? Não pode matar, não, a gente não tá levando em consideração aqui. Então, seja do local onde eles estão lutando ou do mesmo planeta, poderia fazer então que o Homem de Gelo não tenha uma certa quantidade de água para poder, né, se regenerar ou ter uma vantagem, ou mesmo nem ter água em si para poder se regenerar, já que toda a água do planeta não iria ter. Tá? Não ia ter mais poder como se regenerar. Por mais que ela fosse evaporada, ainda assim ele seria derrotado, o Homem de Gelo seria derrotado provisoriamente, pois o Homem de Gelo, ele é o seguinte, ele ainda assim ficaria vivo, tá? Por quê? Porque a água, mesmo ela sendo evaporada, o ar, a evaporação da água, as gotículas da água, do ar, estão lá ainda. Então o Homem de Gelo ainda assim ficaria vivo. Ele poderia sobreviver e se regenerar através desse vapor. Então, sim, ele poderia de novo voltar essa luta, essa batalha, através do clima, tá? Causando chuva de novo ou outras condições climáticas e até a água voltar novamente, fazendo chover. Mas quem vence, sim, seria o nuclear, pela vantagem do fator do calor que o nuclear tem. E mesmo o Sol, com a sua fonte de poder de energia, por mais que a vitória fosse provisória do nuclear, temporária, ainda assim seria uma vitória. E lembrando que o Homem de Gelo já lutou contra o Tocha Humana e a luta foi, digamos que, interessante. Outra coisa, a luta nuclear e o Homem de Gelo seria provisória, a vitória do nuclear. Por quê? Porque o Homem de Gelo poderia voltar à vida de novo, a não ser que o nuclear só destruísse a Terra com tudo, se aí acabou, aí nem teria chance pro Homem de Gelo. Por mais que ele tenha água, né, ainda assim, no vácuo do espaço, enfim, né, ainda tem água. Mas quem sim vence é o nuclear. Nuclear venceu. Mas e aí, você concorda comigo? Você acha que eu falei alguma besteira? Ou você acha que eu falei algumas verdades aqui? Comente seus pontos, seus argumentos, de quem você acha que venceria esse confronto, nuclear ou Homem de Gelo, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo. Quer ver outros duelos mortais? Se inscreve aí, cara, amanhã vai estar saindo um duelo mortal imperdível, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.